Bom dia, fiel, 28 de abril. Eu jamais vou usar o verbo sextar. Quem usa é meu amigo Bernardo Ramos, eu não curto esse verbo, mas enfim, é sexta-feira e o Corinthians amanhece sem treinador, né? Corinthians que foi dormir. Aliás, o Corinthians está sem treinador faz tempo, né? Há muito tempo, né? Talvez o último tenha sido Carille em 2019, né? Há muito tempo o Corinthians não treina um treinador. A saída do Cuca atrasou ainda mais os negócios, porque Cuca jamais deveria ter sido contratado. E depois dessa escolha absurda, estapafúrdia e vergonhosa do William Monteiro Alves, ele deveria ter desistido antes, no dia da apresentação, antes do jogo do Goiás, depois do jogo do Goiás, depois da matéria do UOL, do Adriano Wilson, quando o advogado da vítima trouxe novos fatos que nem precisava, o que gera de domínio público já era suficiente, tanto que a torcida se manifestou antes, e nada. E só saiu, lembre-se, porque o treinador pediu, né? Porque não aguentou a pressão, especialmente das mulheres indignadas com a presença de Cuca no Corinthians. Parabéns para elas. Agora, o Corinthians que insistiu em Fernando Lázaro depois da eliminação para o Ituano, jogou no fora um mês, teve um mês para contratar um técnico, já que não deu certo a aposta com o Lázaro, estava aí dando sopa o Dorival Júnior. O Dorival Júnior acertou com o São Paulo horas antes, o Corinthians embaçou demais para resolver. E na quinta-feira passada, né, há 8 dias, portanto, o Corinthians tentou pela milésima vez tentar convencer Tite a vir para o Corinthians, né? Ah, vem Tite, vem. E o Tite, que manteve a palavra, né, não é uma coisa de mudança de palavra, disse antes da Copa do Mundo, independentemente do resultado, que não trabalharia no Brasil em 2023, disse, redisse e voltou a dizer. Quando o Corinthians foi procurar ele depois da Copa, disse isso, o Corinthians efetivou o Lázaro. Quando o Lázaro ia cair, falou com o Tite, aí ele continuou mais uma vez, depois mandou o Lázaro embora e trouxe o Cuca. Depois de uma semana, o Corinthians tenta convencer de novo o Tite, insiste. A fiel, a fiel hashtag faz hashtag aceita a Rose. Rose é a esposa do Tite, que está irredutível, que não quer que o Tite volte a trabalhar nesse ano de período sabático. Eu lembro que uma vez uma parte da fiel também ficou implorando para a filha do Renato Gaúcho para ele vir para o Corinthians, uma das cenas mais ridículas, não grotescas e vergonhosas, porque grotesco e vergonhoso é contratar um condenado por participação em agressão sexual a uma menor de 13 anos. Foi uma cena ridícula. O fato é que o Corinthians insiste, mas a chance do Tite aceitar é muito pequena, né? E como o Cuca veio, porque o Corinthians não tinha opção com o Dorival assinando com o São Paulo, uma semana depois o que mudou? Nada. O Corinthians não tem opção. Então, todos os nomes que o Corinthians pensa já tinha sido pensado na época do. Quando teve a infeliz ideia, essa página infeliz da nossa história de trazer o Cuca. Né? Luxemburgo, que foi muito ventilado, tem rejeição porque não é treinador no nível de primeira linha, do nível Luxemburgo, ele foi o maior treinador do país nos anos 90, no começo dos anos 2000 no máximo ali. O próprio Corinthians 98, né, foi um trabalho espetacular dele, depois voltou a ser campeão no Corinthians em 2001, campeão paulista. Abel Braga, que chegou a lado, lembra-se que Abel Braga era técnico do Inter, quando teve aquele jogo Inter e Goiás, que todo mundo sabe o que aconteceu, teve até churrasco depois do jogo, né? E a torcida que tem memória não, logicamente, tem rejeição com o Abel por motivos óbvios, né? Embora tem gente que acha que o torcedor não tem memória, que faz um gol, ganha uma classificação contra o Remo, apaga-se até condenação por agressão sexual, mas não é bem assim, o torcedor tem memória. Então não tem muita opção, né? Não tem muita opção. Aí o Mano já foi descartado no passado porque tinha problema com o Roberto de Andrade. Fábio Carilli teve problema com o André Sanches e com parte do elenco. Mas depois que o Corinthians contratou o Cuca, que foi dito, redito, desdito, mentido e dito de novo que jamais contrataria pela questão do problema que ele teve em Berna. Problema não, né? Do crime que aconteceu em Berna. E ele voltou atrás, o Duílio meteu um louco e contratou, achando que ia ganhar um jogo, a torcida ia esquecer. Depois disso, ninguém desconfia, duvida de mais nada no Parque São Jorge, né? Mas o fato é que o Corinthians atrasou demais a sua preparação no ano. O Corinthians que não tinha condições de competir em iguais condições com Flamengo e Palmeiras, mas tem um elenco bastante caro, então tinha pretensão sim de buscar títulos, disputar pelo menos, ser competitivo, não conseguiu ser nem no Campeonato Paulista, né? Foi eliminado pelo Ituano. E agora tem, assim, além do derby contra o Palmeiras, lembra-se que Vitor Pereira, né, o canalha do Vitor Pereira, né, o genro preocupado, teve 0% em derby, inclusive poupou em derby, uma aberração.
E de novo vai ter um derby antes da Libertadores, de novo, a Libertadores, o jogo é terça-feira, aquela vez era quarta contra o Boca. Aquela vez foi uma tragédia completa, né? E resolveu inventar, tomou um vareio em Barueri, mando do Palmeiras. Essa vez o mando é do Palmeiras de novo no Allianz Parque, sábado à noite, 7 da noite. E terça-feira tem um jogo do Del Valle. Muita gente assim, não tem tanta pressa para sábado para escolher um treinador. O importante é terça-feira. Ora, mas se o jogo é sábado e não tiver treinador, vai ter o quê? Vai treinar um dia, segunda para jogar terça. Então o Corinthians, assim, Duílio, que disse depois da saída do Cuca em Itaquera, depois da classificação do Remo, que tinha pressa, assim, tanto que Fernando Lázaro e o Mauro, né, esse ponto esquerdo da Mauro, Van Basten, que há muito tempo trabalha no clube, enfim, que foi auxiliar do Nelson Batista por mais de uma década, né, e é olheiro do clube há muito tempo, treinou o time, ele e o Lázaro, só que o Lázaro não pode dirigir o time contra o Palmeiras, que isso é um vexame absurdo, né, ridículo. O cara foi demitido, quer dizer, demitido entre aspas, ele caiu para baixo, né, ele foi rebaixado de volta auxiliar, porque não dava para ser treinador. Não dá para uma semana depois ele dirigir o time contra o Palmeiras. O outro nome possível é o Danilo, que não faz um grande trabalho no sub-20, é um grande ídolo, um grande jogador querido pela torcida, mas quem acompanha o sub-20 sabe que não faz ainda um grande trabalho, talvez um dia venha a ser um grande treinador. O próprio Danilo diz que não tem nada dele assumir o time domingo. Então o Corinthians queria ter um cara, um treinador, para estar no banco, mas não tem essa pessoa ainda, sexta-feira, né? E esse é o ponto. A tragédia Cuca, que é uma vergonha institucional, indelével, irrecuperável, para sempre na história do Corinthians, como está para sempre na história do Corinthians as brabas que se manifestaram, né, as mulheres que lutaram contra esse absurdo, que se dependesse da imprensa, dependesse de parcela da Fiel Quartel, dessa turma aí, não ia acontecer nada, como não aconteceu em nenhum clube. Né? A diferença básica foi que a parcela do Corinthians, da torcida do Corinthians, que tem valores, que não se vende por resultados, não deixou o assunto morrer, brigou até o fim, manteve o assunto na pauta. Então, de novo, eu parabenizo o movimento Todas Poderosas Corintiana, o movimento Fora Cuco, o movimento Revolução Corintiana, majoritariamente formado por mulheres, né, que não deixou, como o tema vem sido lavado por baixo do tapete desde 87, não deixou isso acontecer, porque no Corinthians, embora o Duílio não tenha entendido isso, não acreditado, as coisas são diferentes. Tem uma parcela grande que acha que é um clube qualquer, né? Mas boa parte não deixou o assunto morrer, ainda bem. Só que a tragédia institucional, a vergonha, a mácula na história, é uma coisa que está para sempre. Agora, desportivamente, essa semana atrasou o Corinthians muito, porque terça-feira, se o Corinthians não venceu o Del Valle, o grupo da Libertadores tem 4 times. Liverpool, todo mundo vai ganhar. Tem Argentino Júnior, Corinthians e Del Valle. O Argentino Júnior já ganhou do Del Valle na sua casa e do Corinthians na Química Arena. Então o Argentino Júnior tem tudo, não jogou ainda contra o Liverpool, tem 100%. O Argentino Júnior estará na próxima fase da Libertadores com toda certeza e com grande chance de ser o primeiro. Resumo da história: Corinthians e Del Valle disputam o segundo lugar da chave. E se o Corinthians não vencer em Itaquera, vai ter que ganhar na altitude. Se perder, tá fora. Então, terça-feira, o Corinthians joga o ano, né? O ano da Libertadores, né? E talvez ano que vem. O Corinthians não está nem classificado para a próxima Copa do Brasil. Então, a insanidade, momento Cuca, achar que ia contratar não ia acontecer nada, né? Esse erro de não ter reavaliado o Lázaro depois do Paulista, ou antes que fosse, mas depois do Paulista, né? E ter acertado o nome quando tinha mais opções, atrasou completamente o trabalho do Corinthians, assim, mais do que não ser campeão, lutar de igual, o Corinthians tem a chance de perder o ano, né? Se não ganhar terça-feira, porque você passa de fase, você tem tempo aí de se arrumar, o time melhorar, tem a janela, o rival perde algum jogador, as coisas acontecem. Só que se você perder terça-feira, tá fora, e no meio do caminho tem um clássico que não dá para continuar perdendo todos os jogos do Palmeiras como se fosse uma coisa normal. O gênio do canalha do Vitor Pereira achou que era normal, claro, não entendeu nada, o que é clássico, né? E tinha gente na época que aplaudiu, fez hashtag. Aí você viu o vexame que foi, né? Então é isso, o Corinthians não sabe ainda quem vai escalar o time no sábado no Allianz Parque, pretende ter alguém, mas nenhum nome agrada. E o Duílio acaba o mandato no final do ano, né? A eleição em novembro, mas o mandato acaba aqui em dezembro. Então, assim, tem que ser um treinador que tenha todas essas qualidades, mas também que aceite ficar só até o final do ano. Porque o Corinthians não pretende dar um contrato maior, porque vai ser outro presidente. Embora eu ache isso uma bobagem, né? Qualquer presidente pode fazer o contrato maior, o próximo que quando tem uma prefeitura, você não faz uma obra que acaba em dezembro. Outro prefeito que assume tem que continuar. Ou se não quiser trocar, ou se tiver algo errado, processar chamar auditoria, né? Enfim.
Eu não perderia uma boa oportunidade se ela tivesse, porque o contrato tem que acabar em dezembro. Eu não faria isso, mas enfim, a tendência é essa, um contrato sem multa. Quem aceita um contrato sem multa? O Corinthians nesse caos, nesse turbilhão até o final do ano. Então, que era óbvio que a contratação do Cuca era completamente imbecil, burra, indecente, imoral, uma coisa abjeta, foi dito no dia, não é agora, né, que é fácil, sempre foi óbvio. Agora, para além disso, ela atrasou, e essa semana, às vezes o ano fica 10 anos sem ter um jogo, como aconteceu com o período do Lázaro. Agora, uma semana pode acabar comprometendo completamente o futuro do Corinthians na temporada até na próxima. Então, esse atraso foi muito ruim para o Corinthians. A gente vai continuar ligado aqui nas notícias do Corinthians, né? No treinador, contratação, enfim, o que será o amanhã. Muito triste. Agora, por muito tempo, o Corinthians sendo campeão, não. A contratação do Cuca manchou de forma indelével a história do Esporte Clube Corinthians, dividiu a torcida e para sempre, para sempre. Quem não se posicionou sobre isso, ou quem passou o pano, né, quem levantou o dedo para falar dos outros times, do outro jogador, e quando foi o seu time ficou quietinho, treina você como se um caso desse fosse menos importante que um resultado do esporte, essa mancha também está para sempre na história do esporte do Corinthians paulista, né? Mas vamos ver. Tomara que o Corinthians acerte o nome e que foi a semana passada, né? Domingo foi dia de São Jorge, que São Jorge nos ilumine, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, mais, se você gosta do meu canal, só se você gosta também do meu trabalho. Se você não gosta, não tem problema nenhum, não precisa curtir nem acompanhar. Mas se você gosta do meu trabalho e quer fortalecer, respeito o meu trabalho, as ideias, ainda que não concorde com tudo, mas nos valores principais da vida, aqueles inegociáveis, você está do lado, e quiser apoiar o canal, você pode participar curtindo, escrevendo, participando com chat, super chat, enfim, compartilhando. E aqui embaixo tem um Pix, se você quiser fortalecer o canal. Para quem não gosta de super chat, no e-mail, a chave é o e-mail, né? O pixvitorguedes@gmail.com, pixvitorguedes@gmail.com. Até a próxima. Bom dia, fiel.